Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num texto bem especial da filosofia védica, o Drisha Viveka. Ele parte de uma pergunta que parece simples, né? Quem realmente vê? E o que é isso que a gente vê? Mas olha, a resposta desdobra muita coisa. E para guiar a gente nessa exploração, estamos usando um material assim bem particular. É uma tradução e interpretação desse texto feita pela Teca Barreto. E o legal é que ela usa umas analogias super modernas, sabe? Coisa do nosso dia a dia mesmo, para tentar deixar essa sabedoria antiga mais acessível. O material até menciona que teve ajuda de IA, tipo ChatGPT e Gemini, para achar essa linguagem mais simples, mas sem perder o essencial, né? É uma abordagem que busca, descomplicar um pouco essa filosofia que pode ser densa. Então, a nossa missão aqui, pelo menos nesta primeira parte, é começar a desenrolar essa diferença-chave que o texto faz entre o vidente, que eles chamam de drishti, e o visto, o drishya. Vamos investigar o que essa interpretação específica diz sobre consciência, ego, ilusão, a tal da Maya, e a realidade final, Brahman ou Atman. Exatamente. E olha, o material é tão profundo que a gente decidiu dividir. Não dá para correr com isso. Hoje a primeira parte dessa jornada é para a gente ir com calma, absorver bem as ideias. É a base, né? Os conceitos fundamentais. Perfeito. Então vamos lá. A questão que abre o texto, logo nos primeiros versos. Quando a gente olha para o mundo, quem está percebendo de verdade? É o olho? A mente? Tem uma ordem aí? Uma hierarquia, talvez? Essa pergunta é a chave, sabe? Para destravar o texto todo. A interpretação da Teca Barreto, que é a nossa fonte, usa uma analogia muito boa já para o primeiro sloka, o primeiro verso. É a do filme no celular. Pensa agora, você olhando para a tela do celular. O que é visto ali? A tela, né? As imagens, os objetos em volta. Isso é o drishya, o objeto da percepção, o visto. Ok, a tela é o visto. Isso. Aí quem percebe essa tela? Numa primeira olhada, o olho. O olho é o drogboa, o vidente da tela. Mas a análise não para aí, né? O próprio olho, ele pode ser percebido também, certo? Como assim? Quem nota se o olho está focado ou se a visão está meio turva? A mente. A mente percebe o olho. Ah, entendi. Então, a mente vira o vidente do olho. Ela percebe o estado do olho. E aí a gente chega no ponto crucial, no topo dessa cadeia. Quem percebe a própria mente, com toda aquela agitação, pensamento, emoção, dúvida, certeza, quem observa esse fluxo todo? O texto chama isso de Atman, a consciência pura, a testemunha silenciosa. Na linguagem da fonte, é o a unidade lá no fundo. O Essa testemunha percebe a mente. E o ponto central ela é o observador final. Não tem mais ninguém acima dela para observá-la. Se tivesse, a gente ia ficar numa escadinha infinita de observadores, né? Não ia ter fim. Ela é o ponto final, o último vidente. Entendi a sequência. Objeto, olho, mente, testemunha. Faz sentido essa subida. E o Sloka 2, ele complementa isso, né? Dizendo algo sobre a variedade das coisas que a gente vê. Isso. Tipo, a gente vê um monte de formas, cores, tamanhos, azul, amarelo, grande, pequeno, mas o olho pega tudo isso e entrega como uma coisa só: percepção visual. Certo. Mas aí vem a primeira virada importante no Sloka 3. A fonte usa a analogia do médico e do espelho. Pensa no seu olho. Ele não é sempre igual, né? Não mesmo. Um dia a visão tá ótima, no outro tá turva. Pode ter um problema, uma doença, até cegueira. Justamente por ele mudar, por ter esses estados diferentes. O próprio olho vira um objeto visto,
Ah, então o olho deixa de ser só o vidente. Ele também é visto. Exatamente. E quem vê ele? A mente. É a mente que percebe e pensa: nossa, minha visão tá ruim hoje. Ou acho que preciso de óculos. A mente pega a informação sensorial, tô vendo mal, e percebe o estado da ferramenta, que é o olho. Entende. Sim, sim. Então os sentidos, olho, ouvido, tato, são ferramentas. São parte do drisha, do visto. A mente é quem vê eles. O olho é tipo um espelho que reflete o mundo, mas a mente está olhando para o espelho e vendo como ele tá. Ok, isso clareia bem a relação da mente com os sentidos. Mas aí vem a pergunta óbvia, né? E a mente? Se ela vê os sentidos porque eles mudam, a mente também não muda o tempo todo? Pensamentos, humor, vontade. É um turbilhão de mudanças. Desejo, dúvida, fé, descrença, medo, coragem, vergonha, determinação. Tudo isso são o que o texto chama de modificações mentais. São como ondas num lago, sabe? Vêm e vão. E justamente por ser tão mutável, tão cheia desses estados passageiros, a mente também não pode ser o vidente final. Ela mesma é um objeto, é algo que é visto. E quem vê a mente, então? Voltamos para ela, a consciência pura, a testemunha, o Atman, o Um. E a analogia que a fonte usa aqui é muito boa, a da luz no palco. Imagina a mente como um palco meio caótico, um circo de emoções e pensamentos rolando ali. Um circo, gostei. Tem drama, comédia, tragédia, tudo acontecendo. A consciência pura é como aquela luz branca, sabe? Forte, constante, que ilumina o palco todo. Ela permite que a peça inteira seja vista. A raiva, a alegria, a dúvida. Mas a luz em si não vira raiva, não vira alegria, não vira dúvida. Ela só mostra. Exato. Ela ilumina o medo, mas não sente medo. Ela é o vidente último, silencioso, unificado, sem mudar. Apenas testemunha o show mental sem se misturar com ele. Nossa, essa imagem da luz no palco é forte mesmo. Ajuda a gente a pegar essa ideia de um observador que não se afeta pelo que observa. E como o texto descreve essa consciência final? Como ela é? Tem características? Tem sim. O Sloka 5 entra nisso. E aqui a diferença para o mundo que a gente percebe fica ainda mais nítida. Essa consciência não nasce, não morre. Não nasce, não morre. Não cresce, não diminui, não se desgasta. Pensa em qualquer coisa no universo, física ou mental. Tudo tem um ciclo, né? Nasce, cresce, decai, morre. A consciência, segundo o texto, está fora disso. Ela é autoluminosa, não precisa de outra luz para brilhar. Ela é a luz, e é essa luz que ilumina todo o resto, que permite que o universo, a mente, os sentidos sejam percebidos. A analogia usada é a da lâmpada no vazio. Imagina uma única lâmpada acesa num lugar totalmente escuro e infinito. Ela não precisa de nada para ser vista, certo? Certo. E é por causa dela que qualquer outra coisinha naquele espaço poderia ser vista. Essa consciência é o Um, imutável, fora do tempo, fora da mudança. Tá, entendi. Essa consciência pura é a base de tudo, imutável, a luz original. Mas, aí vem a pergunta que fica martelando aqui. Se ela é a única luz real, por que a nossa mente, e principalmente o nosso senso de eu, o ego, por que eles parecem ter tanta força, tanta autonomia, quase como se tivessem luz própria? A gente se sente tão real, né? Agindo no mundo. Excelente pergunta. Excelente. Ela nos leva direto para o miolo da ilusão, como o texto descreve a partir do Sloka 6. O texto explica que a inteligência, que eles chamam de buddhi, que seria tipo o centro de comando da mente, o intelecto, ela parece brilhante não por ter luz própria, mas por causa do reflexo da consciência pura nela. É a luz emprestada. Luz emprestada. Isso. A analogia que a fonte traz é muito boa. Lâmpada e parede. Pensa na consciência pura como uma lâmpada, assim super potente. E a mente, buddhi, é como uma parede branca, bem lisinha, colocada perto dessa lâmpada.
A parede, sozinha, é opaca. Não tem luz, mas ela reflete a luz da lâmpada com tanta força que para quem olha só para a parede, parece que é ela que está brilhando. A gente confunde o reflexo com a fonte. Uau! E é por causa desse reflexo que a mente se divide, digamos, em duas funções principais que marcam a nossa experiência diária. Primeiro, o ego, o ahankara. O ego. Aquele centro do eu. Eu fiz, eu sou assim, isso é meu. É o personagem principal da nossa história. E segundo, as faculdades mentais, humanas, que inclui o pensar, duvidar, sentir, imaginar, lembrar. Seria tipo o roteirista, o diretor, os atores coadjuvantes dessa peça interna que a gente chama de eu. Nossa, aqui a coisa começa a ficar realmente muito interessante. Essa ideia do ego funcionando com luz emprestada, quer dizer então que essa sensação tão forte de eu sou, de ser a gente, é tipo um espelho brilhando no sol e achando que ele mesmo é a fonte da luz. Exatamente essa a ideia, perfeito. E o Sloka 7 aprofunda isso com outra analogia que é muito poderosa, a do ferro em brasa, ou da forja. Imagina um pedaço de ferro, frio, escuro, parado, inerte. Ele representa o nosso complexo corpo-mente no estado básico. Matéria, pensamentos ali quietinhos, sem consciência própria aparente. Agora pensa no fogo, pura luz, calor, energia. Isso é a consciência pura, o Atman, o Um. Certo, ferro e fogo. O que acontece quando você joga o ferro no fogo? Ele fica vermelho, quente, queima. Exato. Fica incandescente, vermelho vivo, quente, queima o que toca. Parece que ele virou o próprio fogo. Mas tira ele do fogo. O que acontece? Esfria, volta a ser escuro. Isso. Logo ele volta a ser frio e escuro. Ele só assumiu as qualidades do fogo por um tempo. O ego, o ahankara, é como esse ferro em brasa. Ele entra em contato com a consciência, o fogo, se banha no reflexo dela, o calor e a luz, e pensa: eu sou consciente, eu sou quente, eu sou luminoso. Caramba! E a ilusão vai além. Esse ego ferro em brasa, ele se identifica com o corpo físico, que por natureza é matéria inerte. O resultado, o corpo, que é só um veículo, começa a parecer consciente por si mesmo. Ele age, fala, deseja, sente, mas é uma consciência refletida, né? Emprestada do Um, através do ego. O nosso eu do dia a dia, aquele que age e sente, é esse reflexo no metal frio do corpo-mente. Essa analogia do ferro em brasa é muito vívida, ajuda demais a visualizar como algo que não tem vida própria pode parecer vivo e consciente só por associação. Mas essa identificação do ego, essa colagem da consciência no corpo-mente, ela acontece de um jeito só ou tem níveis diferentes? Tem níveis, sim. Ótima pergunta. O Sloka 8 detalha isso. Essa identificação do ego com o que ele não é acontece em 3 camadas, uma sobre a outra. A fonte usa umas analogias de software para ilustrar o que talvez ajude a gente a entender melhor. Software? Interessante. A primeira camada é a identificação natural, ou inerente. O ego se identifica com o próprio reflexo da consciência nele. É aquela sensação básica, quase automática, de eu sei, eu percebo. Parece que é a nossa natureza íntima. A analogia aqui é o software básico, o sistema operacional de um computador. O Windows da coisa. Tipo isso. Já vem instalado, é a base para tudo funcionar. A primeira camada dessa ilusão de que a gente é autônomo. A segunda camada é a identificação por karma. Aqui o ego se identifica com o corpo físico específico que a gente tem nesta vida. E com toda a história dele, características, condicionamentos. Eu sou essa pessoa. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brasileiro, sou filho de fulano. Isso é visto como resultado de ações passadas, o karma, que levaram a essa configuração de vida específica. A analogia aqui é a configuração do jogo, ou o avatar. O personagem do jogo. Exato. É o personagem que deram pra gente jogar essa fase da vida com as estatísticas e missões dele. Mas a gente não é o avatar, né? E a terceira camada, que é considerada a mais fundamental, a raiz do problema, é a identificação por ignorância, que eles chamam de avidya. Nesse nível, o ego se identifica com a própria testemunha, com o Atman, com o Um.
É a crença lá no fundo. Eu existo, e esse eu que existe sou eu mesmo, este ego limitado aqui, este corpo-mente. Essa é a ignorância básica que confunde a consciência pura e limitada com a identidade pessoal finita. A analogia aqui é o vírus principal, ou um erro filosófico central no sistema. Um vírus. É quando o jogador esquece completamente que ele é o jogador e acredita piamente que ele é só o avatar dentro do jogo. Sacou? Saquei. Totalmente. O material fonte usa até um termo atraso para se referir à soma dessas 3 camadas de identificação errada. É a nossa bagagem de ilusão sobre quem a gente realmente é. 3 camadas: sistema operacional, avatar e vírus. Entendi. É um jeito bem interessante de mapear essa confusão toda. Então, o que tudo isso significa na prática? Se essas identificações são a fonte do nosso atraso, dessa sensação de ser só esse ego limitado, como é que elas acabam? Como a gente, sei lá, desinstala esse vírus? O Slokhanov entra exatamente nisso. Explica como cada uma dessas identificações pode acabar. E as analogias continuam ajudando. Manda lá. A identificação natural com o reflexo, software básico, é a mais teimosa. Ela só some com a realização direta da natureza da testemunha, com o conhecimento jhana. É como o reflexo do sol na água dentro de um pote. O reflexo só desaparece de vez se o pote quebrar. Se o recipiente sumir. Isso. É a última camada a ser desinstalada, digamos assim, só no momento da libertação final, o moksha. Já a identificação por karma com o corpo avatar, essa acaba quando o karma que sustenta aquela vida específica se esgota. Pensa nos créditos do jogo que acabam. Game over para aquele avatar. Física daquele avatar, a identificação com aquele corpo específico termina ali. E a identificação por ignorância com a testemunha ou vírus principal, essa é a chave de tudo. Ela é dissolvida pelo gnana, pelo conhecimento direto da realidade última. Aquela percepção clara de eu sou Atman, eu sou a consciência pura. O conhecimento funciona como um antivírus perfeito. Ele não briga com o vírus. Ele simplesmente revela a verdade fundamental do sistema, quem é o usuário, quem é o um. E quando isso acontece, a crença no ego como realidade final perde a força e, puf, dissolve. Como uma ilusão que se desfaz na luz. Exatamente. Portanto, a libertação, nessa visão do Vedanta que a gente está vendo aqui, não é algo que se constrói só com boas ações aos pouquinhos. Envolve uma virada de chave na percepção através do conhecimento, dissolvendo essas 3 camadas de identificação ao mesmo tempo. Quando a gente reconhece nossa verdadeira identidade como a consciência imutável. Ufa! Que análise densa desses primeiros 9 versos, hein? Foi uma imersão e tanto. Recapitulando rapidinho o que a gente viu nessa primeira parte. A gente estabeleceu essa distinção fundamental que o texto faz entre o vidente final, a consciência imutável, autoluminosa, o um, e todo o resto, que é visto. O mundo, os sentidos, a mente, até o próprio ego. E a gente viu como esse ego, segundo essa interpretação, opera com luz emprestada, um reflexo da consciência, e se prende a nós através dessas camadas complexas de identificação errada. Isso aí. E acho que deu para perceber como as analogias modernas usadas no material da Teca Barreto, que é a nossa fonte, realmente ajudam a deixar esses conceitos que são super abstratos um pouco mais palpáveis, né? Mais perto da nossa experiência. A menção do uso de IA, ChatGPT, Gemini como ferramenta nesse processo de traduzir e simplificar também é um ponto interessante, né? Sobre como a gente pode usar a tecnologia de hoje para revisitar e talvez divulgar sabedorias antigas. Sem dúvida, é uma ponte bem interessante entre o antigo e o novo. E com isso, a gente chega ao final desta primeira parte da nossa exploração do Drishya Viveka. Cobrimos bastante conceito importante hoje. Na próxima parte, a gente vai continuar essa análise. Vamos mergulhar em como o texto usa os 3 estados de consciência, quando a gente está acordado, vigília, sonhando e no sono profundo, sem sonhos, como se fossem provas adicionais para reforçar essas ideias sobre o vidente e o visto que a gente discutiu hoje. E claro, vamos continuar usando a interpretação e as analogias que a nossa fonte traz. Boa.
E para deixar uma sementinha aí para o pessoal ir pensando até lá, conectando com essas analogias dos Slokas 7 e 8 que a gente viu, se o nosso senso mais profundo de eu, o ego, funciona como esse reflexo da consciência no ferro quente do corpo-mente, ou talvez como um software rodando com luz emprestada, como será que essa perspectiva pode mudar a forma como a gente percebe nossa própria agência, nossa identidade e talvez até nossa responsabilidade pelas coisas que a gente faz e sente no dia a dia? Fica a provocação. Ótimo ponto para a gente ficar matutando até o próximo encontro. E lembrando sempre, né? Toda essa análise é baseada no material traduzido e simplificado pela Teca Barreto, com auxílio de IA, como está detalhado nas fontes que a gente recebeu. Agradecemos demais a companhia de vocês e esperamos todo mundo na continuação dessa exploração. Até lá!